Vamos dar continuidade à discussão que vimos fazendo do capítulo 2 da parte 3 do livro de Engels, O Anti-Düring. A parte 3 se intitula Socialismo e o capítulo 2, Aspectos Gerais ou Aspectos Teóricos. Temos feito a nossa discussão por partes, procurando selecionar os grandes temas que aparecem ao longo deste capítulo. Na nossa sessão de hoje, vamos pegar mais um destes pontos, que é a discussão de Engels a respeito das crises econômicas periódicas que atravessam a ordem do capital. Crises estas que serão identificadas por Engels como resultado da anarquia da produção, ou, como diz ele, a anarquia da produção social. Lembrando, produção social para Engels, na medida em que, para a realização do capital, é necessário que o trabalho se torne cada vez mais coletivo. Com isso, aprofunda-se também a divisão do trabalho social, aprofunda-se a divisão técnica do trabalho e a divisão social do trabalho. A divisão do trabalho no interior das unidades produtivas e a divisão do trabalho no interior da sociedade. Para Engels, a característica básica do modo de produção capitalista é a existência da crise periódica, e isto resulta da maneira pela qual a própria produção capitalista é organizada. Portanto, as crises, elas não decorrem deste ou daquele governante. As crises decorrem da lógica interna do próprio capital. Para Engels, na sociedade capitalista, portanto, reina a anarquia da produção social. Mas, prossegue ele, a produção de mercadorias, como todas as demais formas de produção, possui suas leis peculiares, inerentes, inseparáveis dela. E essas leis se impõem apesar da anarquia, na anarquia e por meio dela. Lembremos que leis para Marx e para Engels não têm o mesmo sentido das leis para um positivista, não são leis invariáveis, são leis internas ao próprio modo de produção. Por exemplo, para que o modo de produção escravista exista, é necessário que estejam presentes determinadas condições sem as quais aquele modo de produção não pode existir. O mesmo é válido para o modo de produção feudal, para o modo de produção capitalista ou para um futuro modo de produção comunista. Cada modo de produção tem as suas leis internas, tem a sua constituição interna necessária, sem a qual aquele modo de produção não pode se configurar enquanto tal. Daí ele falar de leis peculiares, inerentes, inseparáveis destes modos de produção. E essas leis se impõem apesar da anarquia, na anarquia e por meio dela. Para Engels, estas leis se manifestam na única forma de vínculo social que perdura, na troca, e passam a se impor aos produtores individuais como leis obrigatórias da concorrência. Portanto, é impossível pensarmos a sociedade capitalista sem a realização das trocas mercantis. Isto é interna à lógica do capital. Do mesmo jeito que seria impossível pensarmos a sociedade capitalista sem as relações de exploração que contrapõem trabalho assalariado e capital. Estas leis se impõem à parte da vontade dos produtores e contra eles. Ou seja, mesmo que os capitalistas odeiem os momentos de crise, estas crises decorrem da própria lógica interna do modo de produção. Portanto, não dependem da vontade deste ou daquele indivíduo, dependem da própria lógica interna do modo de produção e como este se desenvolve, acarretando contradições insolúveis de tempos em tempos. Portanto, estas leis se impõem à parte dos
portanto, à parte da vontade dos produtores e mesmo contra eles. Se impõe como leis naturais de sua forma de produção que agem cegamente. Ou seja, quando chega a crise, é possível saber quais são os seus sintomas e quais são os seus desdobramentos imediatos, mas não dá para se saber quais serão as suas consequências últimas para o próprio conjunto do modo de produção capitalista. Se aquela crise será a última a ser vivida pela sociedade do capital, uma vez que pode ser superada por uma outra forma de sociabilidade, ou se essa crise ela vai aprofundar outros pontos do modo de produção, criando condições para um restabelecimento das condições gerais da produção, mas também para a elaboração ou para a construção de novas crises futuras. Lembremos que na leitura de Marx e Engels, a cada 10 anos, mais ou menos, sobrevém uma crise dentro da ordem do capital. E esta crise decorre da própria lógica de desenvolvimento do capital. O produto, portanto, e isto ocorre porque na sociedade capitalista, o produto domina os produtores, a mercadoria domina os produtores. Ou como diz Marx, o capitalista é apenas suporte do capital. Marx não analisa os capitalistas individuais, e sim os capitalistas enquanto suporte de uma determinada relação social, aquela que produz o capital. Prossegue Engels. Na sociedade medieval, a produção era direcionada essencialmente para uso próprio, conforme vimos no vídeo anterior, ao analisarmos o segundo grande ponto de discussão de Engels. Na sociedade medieval, a produção era direcionada essencialmente para uso próprio, ou seja, era uma produção voltada fundamentalmente para a elaboração de valores de uso, coisas a serem consumidas pelos próprios proprietários, que, vez ou outra, trocavam os excedentes da sua produção. Na sociedade medieval, a produção era direcionada essencialmente para o uso próprio. Ela satisfazia, preponderantemente, só as necessidades do produtor e de sua família. Onde havia relações pessoais de dependência, como no campo, ela também contribuía para a satisfação das necessidades do senhor feudal. Nesse caso, portanto, não ocorria nenhuma troca e os produtos não assumiam o caráter de mercadorias. A família do agricultor produzia quase tudo de que necessitava, instrumentos e roupas, tanto quanto meios de vida. Ela passou a produzir também mercadorias só quando se tornou capaz de produzir um excedente. Lembremos que o excedente não era o objetivo destas pequenas unidades produtivas. No entanto, com a expansão da produção de mercadorias, leia-se o avanço das relações mercantis, das relações capitalistas, com a expansão da produção de mercadorias e principalmente com o aparecimento do modo de produção capitalista, as leis da produção de mercadorias, latentes até então, ou seja, que estavam germinando, passaram a atuar de maneira mais aberta e com mais força. Desse modo, as antigas corporações de ofício se viram flexibilizadas, as velhas barreiras de isolamento foram rompidas. Os produtores foram transformados mais e mais em produtores de mercadorias independentes e isolados. Disto decorreu que a anarquia da produção social veio à tona e foi cada vez mais levada ao extremo. No entanto, observa Engels, o principal instrumento com o qual o modo de produção capitalista incrementou essa anarquia na produção social, foi justamente o oposto da anarquia. Foi a crescente organização da produção como produção social em cada um dos estabelecimentos produtivos, findando, assim, a velha estabilidade pacífica. Ora, Engels está mostrando o seguinte: para que o capitalismo possa se desenvolver,
é necessário trabalho assalariado sob o controle do capital. O capital utiliza esta força de trabalho para realizar trabalho produtivo, ou seja, trabalho dentro do tempo de trabalho socialmente necessário. Só que cada capitalista, ao contrário das corporações, que regulamentavam a quantidade, os modelos, o que poderia ser produzido ou não, só que cada capitalista individual procura produzir o máximo possível. Para isto, ele reorganiza e racionaliza cada vez mais a sua unidade produtiva. Só que os outros capitalistas também estão fazendo a mesma coisa. Chega um momento que há um excesso de mercadorias dentro daquele modo de produção que, individualmente, organiza o processo de trabalho, mas coletivamente não tem controle, socialmente não tem controle sobre os múltiplos processos de trabalho que foram realizados e sobre as múltiplas quantidades de mercadorias que foram produzidas. Daí Engels colocar que o principal instrumento com o qual o modo de produção capitalista incrementou essa anarquia na produção social foi justamente o oposto da anarquia. Foi a crescente organização da produção como produção social em cada um dos estabelecimentos produtivos, colocando, assim, fim à velha estabilidade pacífica. Ou seja, colocou fim aos velhos métodos operacionais de produção. Um deles foi a aniquilação do trabalho manual na sua modalidade antiga. Desse modo, prossegue Engels, o campo de trabalho se converteu em campo de batalha. As grandes descobertas geográficas e as colonizações delas decorrentes multiplicaram as áreas de vendas de mercadorias e transformaram, ou seja, aceleraram a transformação do trabalho manual em manufatura. A manufatura já é aquele momento no qual vários trabalhadores estão aglutinados e trabalhando sob o controle do capital. Mas ali ainda prevalece a habilidade manual, que será substituída quando a grande indústria fincar raízes na ordem do capital. E prossegue Engels. As batalhas locais avolumaram-se em batalhas nacionais, ou seja, antes as disputas entre os comerciantes eram locais, depois passaram a ser regionais, depois nacionais, e na fase monopólica, cada vez mais internacionais. As batalhas locais avolumaram-se em batalhas nacionais. A grande indústria que sucedeu à manufatura e a instituição do mercado mundial universalizaram a batalha. Lembremos Marx colocando no Manifesto Comunista como que no lugar dos velhos comércios locais emergiu um mercado mundial, na medida em que a produção de mercadorias se expande com a grande indústria, a mesma grande indústria que vai tornar o trabalho monótono, repetitivo e cansativo. Nessa nova configuração, que é a ordem do capital, o derrotado, portanto, aquele capitalista que não tem condições de estabelecer competitividade igual aos demais, o derrotado é eliminado sem dó nem piedade. É a luta darwiniana, ou seja, só os mais aptos sobrevivem. É a luta darwiniana pela existência individual transposta da natureza para a sociedade com fúria potenciada. Assim como na natureza, somente os mais aptos sobrevivem, no mercado, somente aqueles mais vorazes tendem a sobreviver. Lembremos que, para Marx, o capital é uma fera voraz, ou seja, o limite para o capital é o próprio capital. A contradição entre produção social e apropriação capitalista, prossegue Engels, se reproduz como antagonismo entre a organização da produção na fábrica individual e a anarquia da produção na sociedade toda. Nessas duas formas de manifestação da contradição imanente no sentido de que brota do próprio processo de desenvolvimento da sociedade capitalista, se move o modo de produção capitalista. A força propulsora da anarquia social da produção
cada vez mais transforma a grande maioria das individualidades em proletários, massas que acabarão pondo um fim na anarquia da produção. Aqui Engels está colocando a possibilidade do proletariado se constituir em sujeito da transformação social, superando a ordem burguesa e instaurando uma outra forma de sociabilidade, que seria o modo de produção comunista. Daí que ele coloca que a força propulsora da anarquia social da produção cada vez mais transforma a grande maioria das individualidades em proletários, massas que acabarão pondo um fim na anarquia da produção. Uma vez que, para Engels e para Marx, o modo de produção comunista representa a retomada do controle sobre a produção social. A força propulsora da anarquia social da produção transformou a infinita capacidade de aperfeiçoamento das máquinas da grande indústria num mandamento para todos os capitalistas industriais, que se veem obrigados a aperfeiçoar cada vez mais sua maquinaria sob pena de falir. Porém, aperfeiçoamento da maquinaria significa tornar supérfluo o trabalho humano, portanto, o trabalho vivo, portanto, o capital variável, a força de trabalho. Produz-se, assim, a geração de um contingente de trabalhadores assalariados disponíveis que ultrapassa a necessidade média de ocupação do capital, ou seja, a geração de um exército industrial de reserva que pode ser utilizado a qualquer momento, mas que também pode ficar no desemprego durante longo tempo. De qualquer maneira, este exército industrial de reserva está sempre disponível para ser assalariado pelo capital. Está disponível para períodos em que a sociedade capitalista trabalha com a pressão de muita demanda, ou seja, muita procura de mercadorias, e é jogado na rua nas mesmas condições, ou seja, refluem as demandas, refluem as necessidades de continuar produzindo em ritmo acelerado mercadorias, reflui também a necessidade do capital e ter força de trabalho, portanto, esses trabalhadores são demitidos. Daí colocar que a geração de um contingente de trabalhadores assalariados disponíveis que ultrapassa a necessidade média de ocupação do capital. Isto é, a geração de um exército industrial de reserva completo para a indústria, que está disponível para períodos em que ela trabalha sob muita pressão da demanda, ou seja, a indústria trabalha sob muita pressão da demanda, e jogado na rua pelas falências que necessariamente daí decorrem. Segundo Engels, um regulador para manter este movimento, ele também atua como um regulador para manter o salário no baixo nível adequado às necessidades capitalistas. Ora, se o trabalhador olha pela janela e vê uma fila de 2.000, 3.000 trabalhadores, é lógico que ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de fazer uma greve, ou então fazer qualquer reivindicação ao capitalista. Na medida em que a maquinaria vai suprimindo a força de trabalho, isso significa que o exército industrial de reserva também aumenta. Neste sentido, a maquinaria, por sua vez, converte-se na arma mais poderosa do capital na guerra contra a classe dos trabalhadores. O meio de trabalho continuamente tira da mão do trabalhador os meios de vida, ou seja, a implementação da maquinaria na produção retira ao trabalhador cada vez mais a possibilidade dele conseguir um salário e sobreviver. Daí que o meio de trabalho continuamente tira da mão do trabalhador os meios de vida. O próprio produto do trabalhador se transforma numa ferramenta para escravizar o trabalhador. Portanto, quanto mais a sociedade mercantil se desenvolve, mais o trabalho cai sob o controle do capital, seja utilizando a força de trabalho, seja o capital utilizando a força de trabalho, ou seja, mantendo esta força de trabalho no limbo como desempregado até o momento em que o capital tenha necessidade desta força de trabalho.
Engels observa que a maquinaria é o meio mais poderoso de redução do tempo de trabalho. É isto porque, se antes, com a manufatura, em 6 horas de trabalho, se produzia, por exemplo, 100 pares de sapato, com a maquinaria, em 6 horas de trabalho, vai se produzir 1.000 pares de sapato. Se antes, dentro das 6 horas, 3 horas eram necessárias para que o trabalhador reproduzisse a sua força de trabalho, agora, essa reprodução da força de trabalho pode ser feita em menos tempo, uma vez que se está produzindo mais mercadorias. Portanto, a maquinaria, ela atua como meio poderoso da redução do tempo de trabalho. Converte-se no meio mais infalível de transformar o tempo de vida do trabalhador e da sua família em tempo de trabalho disponível para a valorização do capital. E isto porque aumenta a mais-valia, diminuindo o tempo de trabalho necessário para a reprodução da força de trabalho e da família do trabalhador, aumenta a possibilidade de uma maior extração da mais-valia dentro de uma jornada de trabalho de 12 horas, por exemplo. Se antes o trabalhador necessitava de 6 horas para adquirir o quantum para a sua sobrevivência, com a maquinaria, agora esse quantum pode ser obtido em 3 horas de trabalho. Significa que se antes o capital se apropriava, numa jornada de 12 horas, de 6 horas de trabalho excedente, portanto de mais valor, agora ele está se apropriando de 9 horas de trabalho excedente, portanto 9 horas de mais valor. Tempo de trabalho disponível para valorização do capital. Advém daí que o sobretrabalho, portanto, o trabalho excedente de uns, se torna o pressuposto para a falta de ocupação dos outros. A grande indústria, ela acaba percorrendo todo o globo à caça de novos consumidores. Reduz também nesse sentido, em sua própria casa, ou seja, no interior do próprio país, o consumo das massas e um mínimo para matar a fome, solapando, desse modo, o próprio mercado interno. Observem que Engels está colocando a todo momento como que se dá esse movimento de totalidade do capital. Não se tratam de fenômenos isolados ou dimensões isoladas no interior da realidade, e sim como que organicamente o desenvolvimento do modo de produção capitalista, ele atende às necessidades do capital, mas desatende às necessidades do trabalho. Ele atende às necessidades do capital, mas ao mesmo tempo produz contradições internas para o próprio capital, sendo que as crises são uma delas. Prossegue Engels. A capacidade de aperfeiçoamento da maquinaria moderna levada ao extremo se transforma mediante a anarquia da produção na sociedade, uma vez que cada capitalista só está cuidando do seu, e chega uma hora que tem superprodução de mercadorias, mediante a anarquia da produção na sociedade, no mandamento obrigatório para cada um dos capitalistas industriais, de melhorar a maquinaria e aumentar constantemente a força produtiva. Como cada capitalista quer conquistar cada vez mais mercado, significa que a todo momento ele está procurando aumentar a composição orgânica do capital, introduzindo novas forças produtivas a fim de vencer a concorrência. Também se transforma em mandamento obrigatório para eles, os capitalistas, a mera possibilidade fática de ampliar a esfera da produção. A capacidade de extensão da grande indústria, ela vai se revelando cada vez maior, mas também a possibilidade de construção de novas crises vai se tornando também cada vez mais evidente. Observa Engels. A resistência é formada pelo consumo, pela venda, pelos mercados para os produtos da grande indústria. Porém, a capacidade de expansão dos mercados, tanto extensiva como intensiva, é também dominada por leis, só que leis bem diferentes. A expansão dos mercados não pode acompanhar a produção, ou seja, embora a produção cresça, isto não significa que os territórios sejam infinitos, ou muito menos que eles serão territórios possíveis de venda de mercadorias a curto prazo para o capital. Só que o capital tem necessidade sempre de dar vazão a estas mercadorias. Então vão se estabelecendo novas contradições. Uma produção
que é infinitamente maior do que o consumo, como também uma produção que é infinitamente maior do que aqueles territórios nos quais esta produção pode ser vendida. Sobrevém daí, observa Engels, as bases para uma crise generalizada, uma crise que dura alguns anos, até que o mercado é novamente saneado e recomeça tudo de novo, até que se construa uma nova crise. Neste período, alguns capitalistas acabam indo à bancarrota, desaparecem do mercado, ou então suas unidades produtivas são incorporadas por aqueles capitais que têm mais resistência, de tal modo a completar o par concentração e centralização do capital. Engels observa que nas crises, a contradição entre produção social e apropriação capitalista sofre uma erupção violenta. A circulação de mercadorias fica momentaneamente aniquilada. O meio da circulação, o dinheiro, torna-se impedimento da circulação. Todas as leis da produção de mercadorias e da circulação de mercadorias são viradas de cabeça para baixo. O choque econômico atingiu, assim, o seu ponto alto. O modo de produção se rebela contra o modo de troca. As forças produtivas se rebelam contra o modo de produção do qual se originaram. Engels observa ainda, neste processo, como que a concentração dos capitais se efetiva durante as crises, através da ruína de muitos e do engrandecimento de poucos. Este é o mecanismo do modo de produção capitalista. Modo de produção este que não consegue mais transformar em capital todas as massas, todas as potencialidades, todos os meios de produção que foram desenvolvidos, de tal modo que uma parte dos meios de produção se tornam, por vezes, ociosos, do mesmo modo que se tornam ociosos os trabalhadores que passam a integrar cada vez mais o exército industrial de reserva. Daí Engels concluir, a respeito destas reflexões sobre a crise, que tanto o período de alta demanda industrial, com sua irrestrita inflação de crédito, como a própria crise gerada pela ruína de grandes estabelecimentos capitalistas, impelem para a forma da socialização de consideráveis massas de meios de produção com que deparamos nas diversas espécies de sociedades por ações. Ou seja, o capital cresceu tanto que é introduzido um novo mecanismo para a expansão do próprio capital, que é o mercado de ações. A partir deste ponto, Engels começa a apontar na direção da constituição do capitalismo em sua fase monopólica e, inclusive, do papel que o Estado terá no interior da ordem do capital neste germe de ordem monopólica. No entanto, este quarto ponto de discussão deixamos para uma próxima oportunidade. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que continuemos contribuindo com as jovens gerações de estudantes e com as jovens gerações de pesquisadores. Até uma próxima.